Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, um chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de 6 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 42/2007 do Poder Executivo dispõe sobre a alteração dos anexos que compõem o Plano Plurianual para o exercício de 2006 a 2009. Projeto de Lei número 43/2007 do Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para 2008 e da outras providências. Projeto de Lei número 44/2007 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito suplementar junto ao orçamento, programa vigente do município. Projeto de Lei Complementar número 27/2007 do Poder Executivo dispõe sobre ampliação de vagas do emprego de fiscal. Projeto de Lei Complementar número 28/2007 do Poder Executivo altera o artigo 1º da Lei número 502, de 28 de agosto de 2001, e dá outras providências. Requerimento número 65/2007, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Informações acerca da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Requerimento número 66/2007, de autoria do vereador João Roberto Delbem, requer do Poder Executivo Municipal informações quanto ao cumprimento da Lei Municipal número 850, de 18/5/2007, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza dos reservatórios de água dos estabelecimentos de ensino e saúde do município. Requerimento número 67/2007, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Conchas a convocação dos senhores Carlos Alberto Fessina, do Zolino Alfredo Felipe de Oliveira e os diretores das escolas municipais para uma reunião administrativa na Câmara Municipal de Conchas para tratar de assuntos
sobre a educação municipal. Requerimento número 68/2007, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer do Poder Executivo Municipal relação dos mutuários do Jardim São Benedito, incluindo os atuais suplentes e os que foram excluídos ou substituídos. Requerimento número 69/2007, de autoria dos vereadores João Roberto Delbem e Sidney Vieira de Miranda, requer do Poder Executivo Municipal informações referente ao censo realizado pelo IBGE neste exercício de 2007. Moção de pesar número 64/2007, pelo infausto falecimento do arcebispo emérito da Arquidiocese de Botucatu, Dom Vicente Marchetti Zioni, de autoria da Câmara Municipal de Conchas. Moção de congratulação número 65/2007, aos doutores Gabriel Marciliano Júnior, Adriana Bertoni Barbieri, Edson Luiz Larazini, Teodomiro Bento Júnior e Marcelo Alessandro Contó, pela posse na Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Moção de congratulação número 66/2007, ao senhor Jair Antônio Meneghelli, presidente do Conselho Nacional do Serviço Social, SESI, pelo empenho e dedicação desenvolvidos em prol das entidades assistenciais da cidade de Conchas, especialmente à APAI e ao Lar São Vicente de Paulo, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Moção de congratulação número 67/2007, ao Lions Clube de Conchas, ao ensejo das comemorações de seu 40º aniversário, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Moção de pesar número 68/2007, a família do senhor Pedro Parecido Maria de Oliveira, conhecido por Pedro Cassimiro, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 69/2007, a família da senhora Rosa Joia Batista, de autoria do vereador Omar Miranda Silva e subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 53/2007, de autoria do vereador João Roberto Delbem, indica ao Poder Executivo Municipal que providencie uniforme para os funcionários que recolhem os lixos da nossa cidade, bem como equipamentos de proteção individual, dentre eles capacete, óculos de proteção, luvas e perneiras. Indicação número 54/2007, de autoria do vereador João Roberto Delbem, indica ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, a limpeza do bueiro que dá vazão às águas pluviais da Vila São José, localizado sob a rodovia Nivaldo Lopes, bem como a limpeza do lixo jogado no local da antiga lixeira, logo após a passagem da linha férrea. Queria retificar e confirmar a presença de todos os vereadores nesta sessão. Eu convido o vice-presidente Sidney Vieira de Miranda para ocupar a mesa enquanto farei uso da tribuna. Com a palavra em tema livre, o vereador Miguel Jorge Mir Neto. Vice-presidente, senhores vereadores, desde o início do mandato, a gente vem falando a respeito da administração José Oscar Pavan
como perniciosa ao município de Conchas, pelos seus atos administrativos, pelas prioridades que o mesmo dá, que não são aquelas essenciais a um bom desenvolvimento da nossa cidade. E já passou por diversas comissões especiais de inquérito, e lembrando uma delas, foi uma comissão especial de inquérito da saúde, por denúncia da vereadora Eva Campos, que foi apurado diversas irregularidades junto ao consórcio, junto à Secretaria da Saúde. E pouco se mudou nesses 2 anos e meio de administração José Oscar Pavan. Só que a gente vem semana a semana falando, outros vereadores vêm falando, e parece que a gente não recebe o impacto de que isso está causando mal à cidade. Só que hoje eu saio com uma questão concreta para poder ilustrar um pouco do que eu venho falando. Não é por acaso que a dificuldade em se colocar médicos no programa de saúde da família, posto de saúde sem médico por vários meses. Não é por acaso o plantão do hospital municipal ficar sem o médico adequado. Não é por acaso os funcionários estarem desmotivados pela questão salarial. Não é por acaso isso deixa marcas na cidade. E uma marca que vem carimbar a administração José Oscar Pavan, vereadores, é a taxa de mortalidade infantil. Taxa de mortalidade infantil de 2006 atingiu o indicador de 22,81. Para todos os vereadores e para toda a população ter uma ideia do que isso representa, isso é o padrão de mortalidade infantil da década de 80. Da década perdida, da década que não tinha saneamento básico, da década que não tinha água potável, da década que não tinha medicamento, que não tinha assistência à saúde correta. O ano passado nós tivemos 6 óbitos, 6 mortes de criança com menos de 1 ano de idade. E não resta outra conclusão senão de que o caos está instalado em nossa cidade. Com quem você conversa, com qual cidadão que você vê, a queixa sempre qual é? A saúde. Não adianta comprar ônibus para ir 2 vezes para Rubião, que isso não vai resolver problema de saúde. Está faltando a prevenção. Está faltando o casa a casa. Está faltando a criança que nasce ter o acompanhamento de imediato pelas enfermeiras, pelas auxiliares de enfermagem, pelo médico. A história vai passar e essa marca está carimbada. Padrão da década de 80. 22,81 mortos para cada 1.000 nascidos vivos. Faz várias décadas, anos até, que Conchas não registra esse indicador. Nós tivemos 6 óbitos e 263 crianças nascidas. Aí volta e fala, está faltando dinheiro para a saúde. Não está faltando dinheiro para a saúde. Pegando o orçamento da saúde de 2005, do primeiro ano do governo José Oscar Pavan, o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde foi de R$ 2.766.000. Para o ano que vem, R$ 4.853.000. 75% a mais, uma diferença de R$ 2.086.000. E o que nós temos na nossa cidade de padrão de saúde? Os indicadores cada vez piores. É a má gestão. Não consegue funcionar. Não consegue dar o atendimento mínimo e decente e adequado às nossas crianças. É isso que vai ficar. Nós vamos passar, a história vai continuar, mas está marcado que nós voltamos e regredimos à década de 80, época do governo Sarney. Época trágica, década perdida. E nós estamos querendo isso de novo em pleno século XXI. Onde todos os recursos da medicina são os mais modernos, mas para garantir a vida de 6 crianças, nós não conseguimos. Pelo menos 6 famílias estão enlutadas. São 6 consciências a menos. Que não tiveram a chance de progredir.
E se comparado com as cidades das regiões, é a taxa mais alta. Falando um pouco em saúde também, falando em saúde, mas desviando um pouco a questão, eu tenho ouvido aí, nos últimos dias, a questão, até na própria Rádio Pérolas, do abate clandestino. Então eu queria que o Fabiano passasse algumas imagens sobre abate clandestino em nossa cidade. Podemos ver aí provavelmente um pedaço do rabo do boi. O vereador Darciso, que é açougueiro, poderia até me ajudar se eu estiver falando errado. Aí tem barrigada, outro um pedaço lá que eu não consigo. Aí uma imagem da outra barrigada aí do boi, estendido no mato da nossa cidade. Acho que é o coração aí do boi largado no mato, no pasto. Né? Outra imagem aí da barrigada. Restos de sangue, restos de fezes lá da barrigada que foi retirado. Um pouco mais de imagem das fezes, do conteúdo. Para um pouquinho aí, Fabiano. Vocês estão reconhecendo essa imagem? Quem está olhando a imagem aqui está reconhecendo? Sabe onde foi feito esse abate clandestino? Na frente da Câmara Municipal de Conchas. Neste pasto aqui na frente. Em pleno meio-dia de uma sexta-feira. É essa a nossa cidade que nós queremos. É esse o nosso governante que administra a nossa cidade. Em pleno centro da cidade de Conchas, em pleno frente, a 10 metros do poder legislativo municipal, abate de boi clandestino. E o que é mais grave? A vigilância sanitária foi chamada, não veio. Tivemos, por informações de nossos funcionários, que esta carne de uma vaca doente foi entregue em açougue de nossa cidade. A vigilância foi informada do açougue. A vigilância foi até o açougue. Apreendeu lá um pouco de linguiça, um pouco de carne de porco clandestina, um pouco de carne seca. E não fez nada. O poder público tem a ordem, não pode fazer nada. O poder econômico manda não fazer, o poder público não fazer. Ah, não tem veterinária, a veterinária foi junto. Agora, o que é mais grave é que informações que nos chegam de denúncia, que a veterinária também está sendo coagida no matadouro municipal. Que não é para condenar boi com cisticercose. Cisticercose, para aqueles que não entendem, é o bichinho que dá na cabeça, que dá uma doença. É a canjiquinha que muitos falam. É ordem, não pode se condenar o boi que for contaminado. Olha que bela cidade que nós estamos desenhando para o nosso futuro. Abate clandestino na frente do prédio da Câmara, vigilância sanitária que não faz, não autua. Eu estou fazendo um requerimento, eu quero saber quantos autos de infração a vigilância fez nesses 2 anos e meio do governo José Oscar Pavan. Porque a ordem não é multar. A ordem não é interditar. A ordem não é apreender. Essa é a ordem. É isso que o nosso governante Morris está pedindo para fazer. Então é isso que vai indignando nós, homens públicos. Isso aí foi um deboche. Na frente da Câmara Municipal ocorreu um deboche desse. Sem contar o risco à saúde pública, sem contar todos os problemas que isso acarreta, mas na frente do poder da Câmara. É a mesma coisa para dizer para vocês, vocês não são nada, nós fazemos o que quisermos aqui na nossa cidade. É essa a ordem, é essa o recado que foi passado para nós. Eu não posso aceitar, eu que presido essa casa, não posso ficar quieto e aceitar esse tipo de situação. Porque também, sem considerar as questões de saúde pública, vamos dizer bem isso, nós estamos regredindo no tempo. Nós estamos voltando a 10, 15, 20 anos atrás. Nossa cidade, pela maldita hora que foi dado esse negócio da reeleição, todo governante que entra quer pensar na reeleição e esquece de governar. Está na hora de acabar com a reeleição. Só para concluir, está na hora de acabar com a reeleição. Porque todo prefeito que entra, no caso nosso prefeito atual, só pensa para governar para daqui 4 anos.
E cadê a responsabilidade do homem público dos seus atos? Eu vou consultar meus colegas, eu acho que eu vou pedir a abertura de uma SEI para investigar essa situação do abate clandestino e se a nossa veterinária está sendo coagida mesmo. Vou estudar essa situação, vou conversar com meus pares para a gente investigar. Porque nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos nos omitir. Isso, e garanto que todos aqui têm essa coragem, têm esse pensamento. Eu tenho outros assuntos a abordar, mas eu vou passar na explicação pessoal, senão me alongo demais no tempo. É isso, vereadores, senhor vice-presidente. Volta a palavra ao vereador presidente da Câmara, Miguel Jorge Mir Neto. Convido o vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida para ocupar a tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, eu tenho bastante coisa para falar, mas o tempo é um pouco escasso. Primeira coisa, eu queria dizer a respeito do censo, que toda a população esperava ansiosamente um censo bem feito. Eu não posso acusar ninguém, mas pelo que aconteceu, esse censo não é perfeito. Ouvi o nobre colega Sidney Miranda tecendo vários comentários, muita gente ligando para ele, está ele para dizer, ele pode até explanar alguma coisa nesse momento. Falaram, se encontra presente Matheus Pirisotto, falaram que Matheus Pirisotto fez um censo mal feito. Eu defendo Matheus Pirisotto de unhas e dentes, que deu 14.900 e qualquer coisa aí. Está de parabéns que se encontra presente Matheus Pirisotto. Se faz presente aqui nessa Câmara hoje aqui. Nota 10 para o senhor Matheus, que há muito tempo o censo foi feito, eu não me lembro precisamente, acho que em 2002. Nota 10 para o senhor. Só cresceu 200 e poucas pessoas. Então tem coisa errada aí. Eu ouvi ontem, prestando atenção, eu vi Dalva, vi outras pessoas. Eu estava ligado na Pérola aqui com o rádio ligado no meu carro, ouvindo as notícias, e muita gente falaram que não passaram nas suas casas. Então essas pessoas não existem em Conchas. Então esse é um desafio, é desagradável uma pessoa morar em Concha a vida inteira, em Juquiratiba, em bairros aí, e não passar. E essas pessoas receberam para fazer o censo, enfim, tem coisa errada. Eu sugiro uma sugestão aqui para o senhor presidente, para os nobres colegas, uma recontagem, falar com o pessoal do censo, e uma recontagem, por isso que isso é uma perca total para todos nós. Na arrecadação, como eu não quero ser repetitivo, como o Sidney Miranda já falou na rádio, todo mundo sabe que isso é uma perca total. Nós perdemos em tudo. O censo só 200 e poucas pessoas, a cidade cresceu barbaridade, então tem coisa errada. Então, eu sugiro uma recontagem, sei lá, alguma coisa para melhorar esse censo para nosso município. Por outro lado, eu queria agradecer o senhor prefeito por uma estrada que eu venho brigando, da Volta Seca, Morro Azul, e Eva Campos tem dado uma força também, e está realizando, embora está inacabado, porque a chuva vieram na época e não terminou. Então nós estamos esperando essa estrada concluir, e outras estradas. Então, mas de qualquer maneira, eu queria agradecer ao senhor prefeito por esse incentivo à estrada, que eu vinha brigando pelo Jorge lá. Eu até menciono o Jorge
que carregava os tambores de leite na costa, no Areião, e enfim, hoje está melhor. E para esse pessoal da Volta Seca, para ficar mais enriquecido na notícia, nós já fizemos um pedido, eu fiz um pedido para o senhor prefeito, junto com o Departamento de Meio Ambiente, que tem um local lá que é estreito, onde é do Ednei Gonçalves, é estreito, só que tem leiteiras, outras árvores, então já estamos comunicando o meio ambiente para retirada dessas árvores, desses pequenos leiteiros, que chama uma árvore, para enlarguecer, que esse trecho foi pulado por falta de documentação, mas já está tramitando já, então em breve esse trecho será melhorado e enlarguecido, porque não dá cruzamento de um caminhão de granja ou 2 veículos. Então, breve estará sendo consertado, ajeitando, e mata-burros também nessa região. Por outro lado, eu queria também agradecer o Virgílio Rodrigues, diretor distrital de Jigretiba, que vem atendendo bem a necessidade do povo de Jigretiba, onde melhorou. Era uma briga a água de Jigretiba, que faltava aqui, faltava ali. Então, com o apoio do senhor prefeito, então está melhorada a água de Jigretiba. Tem água até em Jigretiba. Então temos caixas d'água de 70 mil litros abastecidas. Só peço a consciência do povo que não deixe as suas torneiras abertas, caixas de banheiro vazando, então, porque a água é um líquido precioso, todo mundo sabe. Hoje mesmo vi na TV Tem de Bauru, o problema está atingindo com a estiagem. Então, a gente só pede a consciência do povo de Jigretiba, porque nenhum lugar do Brasil, ou vamos falar em São Paulo, água não é cobrada. Jigretiba não é cobrada. Isso em outras administrações. Enalteço a figura de Zé Luiz Miranda, ex-prefeito, que construiu uma caixa grande, estamos utilizando ela hoje, e outros prefeitos que deu essa atenção, e que Zelão Pavan também vem melhorando o encanamento, enfim, as minas, e quem tem doado as minas. Então, eu só peço a consciência do nosso povo para que saiba utilizar a água. Então, o líquido é precioso e que vai fazer falta uma hora mais tarde, hein? E a estiagem está vindo por aí. Então, eu queria agradecer essas pessoas. Então, seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Muito obrigado. Convido o vereador Sidney Vieira de Miranda para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, o uso da tribuna para fazer alguns pontos aqui, e também não quis fazer uma parte aí nas explanações do vereador Miguel Jorge Mir Neto, mas o que nós vimos aqui nessa noite, comprovado aí através das imagens, né, das fotos, e que realmente no perímetro urbano da cidade, né, hoje, por sinal, hoje foi ao ar no Pérolas em Notícias uma fala da veterinária, dizendo da inspeção que é realizada nos açougues da cidade, referente aí ao abate clandestino. Agora, resta aí nós sabermos aí quais as providências que a vigilância sanitária, os departamentos responsáveis estão fazendo referente aí a esse problema sério, grave, né? Pois não, vereador. Permite uma parte, vereador? Eu só, para ilustrar, já encaminhei um referido relato ao Ministério Público de Conchas,
relatando a situação. Encaminhei a direção ao Grupo Técnico de Vigilância Sanitária de Botucatu também. Então, as medidas já de pronto eu já tomei para encaminhar esse setor aos órgãos responsáveis para, se Conchas não está fazendo, vai ter que vir o órgão de cima para vir fazer aqui em Conchas. Então já foi encaminhado. O assunto é grave porque saúde pública, né? Referente aí ao censo realizado aí pelo IBGE, o censo 2007, realmente, gente, a apresentação dos números oficiais, quem quiser pode entrar no site do IBGE, já vai poder verificar os números, mas nós estamos hoje, nessa noite, fazendo aqui um requerimento, uma parceria aí com o vereador João Roberto Delbem, solicitando aí algumas informações referente aí, algumas informações da prefeitura referente ao censo do IBGE. Por quê? Nós procuramos insistentemente na prefeitura para que nós fôssemos informados quem foi a pessoa que o prefeito designou para estar trabalhando, acompanhando um representante da prefeitura que é interessada direta nesse assunto, a estar acompanhando aí os trabalhos dos recenseadores do município. Ninguém consegue informar. Então, esse requerimento, senhor presidente, é para que essa Câmara, essa Casa de Leis, bem como toda a população, possa ter acesso dessa informação oficial. Porque em todos os municípios, em todas as prefeituras, tem lá um representante da prefeitura para estar acompanhando. Porque os recenseadores do município de Conchas, do IBGE, não tinham nenhum lugar para fazer a instalação deles. Se não fosse essa casa aqui, o senhor presidente permitir que eles ficassem aqui por um período de tempo, eles não tinham onde ficar. Então já começou errado. Senhor prefeito, não sei se você tem conhecimento do que é o IBGE, o que é um censo, o que é isso para um município. Porque parece que desconhece. Qual que é a importância de dar um apoio para que o trabalho seja feito da forma que tem que ser feita. Tem municípios que até veículo a prefeitura cede para os recenseadores ir na zona rural. O município de Conchas, a extensão territorial, é um município que tem a extensão territorial maior na região, gente. Tem mais de 800 quilômetros de estrada de terra aí, na zona rural. Então, quer dizer, agora, se o prefeito virou as costas, que me parece que teve que ter até uma intervenção do vereador Agenor para arrumar uma sala ali na assistência social, que eu tive essa informação também. Então, quer dizer, por parte do prefeito, nada. E um representante ali, oficial da prefeitura, quem? Ninguém conseguiu informar. Então, esse requerimento, vereador João, com certeza é de suma importância para que nós tenhamos aí essas informações. Não que os recenseadores não fizeram o trabalho ou deixaram de fazer o trabalho e ganharam por esse serviço. Mas, de repente, se você não dá uma estrutura para o cidadão realizar com um empenho correto aí as funções, de repente, como que o cara vai lá no bairro do Varjão, lá naquele fundão, no Baguari, né? Como que ele vai fazer? Daí ele vai deduzir, lá deve ter tantos moradores, vai deduzir. Então, quer dizer, é complicado. Embora alguns setores foi feita uma revisão, porque acabaram esquecendo do Lar São Vicente de Paulo, também dos nossos velhinhos. Então, quer dizer, se você for tocar nesse assunto publicamente ali no rádio, tem várias pessoas que começam a ligar falando que aqui não passaram. Né? Então, realmente... Uma parte, vereador. Realmente... Permite uma parte? Pois não, vereador. Esse pessoal era ressarcido ou não, era gracioso? Esse pessoal que estava fazendo o censo, o senhor pode dizer a público aí, esse pessoal era ressarcido ou era graciosamente? Não, ninguém trabalha de graça, né, vereador? Não, é por isso que eu falo, quem pega um serviço, acho que tem que dar conta ao recado.
Eu não quero fazer um pré-julgamento de quem que foi a falha, se são os recenseadores que deixaram de cumprir as suas obrigações, ou foi a falta de uma estrutura por parte da prefeitura, a exemplo de outras prefeituras que dão total apoio. Prefeito de Pereiras deu total apoio para os recenseadores. Esse apoio o senhor pode explicar para a gente qual foi o apoio? Seria veículos, mais dinheiro, como que seria? O senhor tem conhecimento ou desconhece? O senhor vai fazer mais alguma pergunta, vereador? Seria isso. Vereador, eu vou falar para Vossa Excelência, o IBGE, se Vossa Excelência não desconhece, vou passar essa informação, o IBGE é uma entidade, um órgão que organiza isso para o governo federal, em todos os municípios do país. É um órgão oficial, o IBGE, que tem aí as pessoas que, por sinal, no ano de 2007, evoluiu esse trabalho. O trabalho no 2007 foi um sistema digital que o governo federal ofereceu para essas pessoas. Foi realizado um curso, não sei se Vossa Excelência pôde verificar aqui na Câmara, por um longo período, acho que uns quase 60 dias, se não me falha a memória, uns 30 dias, né, Zezé? Ficaram 3 meses, né? Isso que eu acho que não tem que errar muito. Ficaram aqui na Câmara fazendo o curso para trabalhar. Agora, eu não quero fazer um pré-julgamento que foram os recenseadores que erraram. Agora, que a prefeitura não consegue informar e que eu sei das dificuldades dos recenseadores que não tiveram apoio de veículo, não tiveram apoio de instalação de sala, se não fosse a intervenção do vereador Agenor para conseguir uma sala para eles. Quiseram colocar os recenseadores jogados numa sala empoeirada, lá no almoxerifado. Então, quer dizer, já começou errado. A Câmara Municipal deu o apoio no início, aqui, dando um espaço para eles, não sei se Vossa Excelência conseguiu verificar isso. Então, quer dizer, já coisa que começa errado, lá no final, pode não dar certo. Agora, de repente, o município de Conchas, que nós vemos aí que cresceu, muitos familiares de fora, mas muitas pessoas também do município vai morar para fora também, né? Vai estudar para fora. Há exemplo aí de vários jovens que vai à procura de uma oportunidade melhor, de trabalho, de estudo. Então, quer dizer, nós não podemos aqui fazer um pré-julgamento. É por isso que nós estamos aí nessa noite, nós vamos votar um requerimento para nós começarmos a termos aí alguns dados oficial, tá certo? De repente o seu prefeito vai responder que essa prefeitura não designou nenhum representante da prefeitura para estar acompanhando. Quer dizer, daí nós vamos falar que foi culpa do recenseador, que não trabalhou certo. Por que o seu prefeito não colocou lá uma pessoa de confiança da prefeitura para estar acompanhando? Eu visitei por várias vezes a sala dos recenseadores. Então, quer dizer, peguei várias as informações. Então, tem muita coisa, se a gente for mexer, e nós vamos, através desse requerimento, para a gente saber realmente o que realmente aconteceu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui também fazer um registro referente aí ao partido, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e também registrar aqui um agradecimento especial aos filiados, em especial à Comissão Provisória, ao Diretório Municipal, que na última reunião aí assinaram um documento dando aí a indicação do meu nome como pré-candidato a prefeito no município. Então eu quero fazer aqui um registro por essa confiança ao ex-prefeito Miguel José Caran, Zinho Caran, que também deu a honra aí da sua assinatura nesse documento, bem como aí o vice-prefeito César Miranda e ao vereador Darciso, que faz parte dessa Casa de Leis e também do partido do PTB. E a todos os filiados, né, que estavam presentes na reunião, e aos companheiros aí da Comissão Provisória, que faz parte do Diretório Municipal. Então, quer dizer, eu acho assim, é um partido que está fazendo as suas reestruturações,
está afiliando pessoas, nós estamos em busca de um ideal de futuro para o município, independente de quem seja o candidato a prefeito. Eu acho que o partido tem que se posicionar fazendo as suas reformulações e se fortalecendo, mas também não deixar o diálogo com os demais partidos. Esse posicionamento do PTB em Conchas não significa que está fechado, e nós estamos aí abertos para qualquer tipo de conversa com os demais partidos, desde que seja democrático e bom para o município. Eu acho que as próximas eleições nós temos que fazer aí uma reavaliação para que o município possa começar a trilhar caminhos novos, porque a situação fica fora do controle, né, do jeito que nós estamos vendo aí no dia a dia. E se nós começarmos aí a brincar de fazer política, com certeza nós vamos atrasar mais ainda o município. Então, esse posicionamento do PTB é um posicionamento oficial ali nessa reunião da comissão provisória, mas que não está descartado a hipótese de estarmos aí conversando para as coligações das futuras eleições. Se é isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido o vereador Omar Miranda Silva para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, faço necessário, nessa noite, registrar 3 assuntos de grande importância para o nosso município de Conchas. E quero aqui reforçar que, sobre o que o vereador Miguel falou sobre a veterinária, ele tem o meu apoio. Eu acho que Conchas tem que ter uma fiscalização correta e que nenhum funcionário pode se sentir acuado em sua função e no ato da sua função. E que se isso estiver ocorrendo, terá que ser tomada uma providência assim. Existe a lei e a lei tem que ser cumprida. Relacionado ao censo, ao IBGE, o único comentário que eu quero registrar essa noite, que nós temos que tomar uma atitude. Eu acredito que Concha hoje tenha muito mais do que 15 mil habitantes. Se o senhor prefeito fez ou não fez ou deixou de fazer, agora ele vai ter que fazer. Ele tem que tomar uma atitude e fazer o contrassenso e tem que entrar na justiça se quiser uma revisão. E tem que brigar com o governo federal. Porque Conchas não pode deixar de perder recurso, porque como é as transferências de renda do município do estado e da União para Conchas? É através do censo. E, com isso, o município será prejudicado. Então, senhor prefeito, pelo menos, se o senhor tomou ou não tomou, a partir de amanhã o senhor tome uma atitude. Faça o contrassenso e, se for o caso, mova uma ação na justiça e prove que nós temos mais do que 15 mil, porque, com certeza, nós temos hoje em torno de 17 a 18 mil habitantes em Conchas. Outra coisa que eu queria registrar essa noite, lendo no jornal informativo, saiu 2 matérias muito importantes. Uma, Conchas pede socorro, é hora de unir forças. E a outra, denúncia do informativo sobre possível desvio no Bolsa Família e é tema de requerimento na Câmara de Conchas. Primeiro eu quero falar sobre o Bolsa Família. Bolsa Família funciona dessa maneira. É para pessoas com a per capita até R$120, pessoas carentes. Ela não tem que ficar para sempre. A situação muda todo dia. E se hoje existe alguém que está fora da renda, o governo federal exige a cada ano a revisão desse programa. E a responsabilidade da revisão
dos programas é do município. Se o jornal informativo aprove os documentos como foi citado no primeiro e no segundo, eu acho que cabe sim à comissão responsável dessa casa de saúde, educação, cultura, lazer, turismo e meio ambiente e serviço social, que é composta, acho que por 3 ou 4 vereadores, tomar uma atitude. Eu acho que a comissão, eu não sei quem é o presidente, quem são os membros dessa casa que compõem essa comissão, deveria fazer uma visita até aonde se localiza esse programa, solicitar a revisão, ver quando foi feita a revisão e trazer para esta casa para que seja apurado se houve uma irregularidade do município ou se não houve alguma irregularidade no município. Sim, permita uma parte. Vereador, a título de informação, Vossa Excelência, eu procurei o setor responsável, a senhora Ana Emília, na assistência social, e a mesma se prontificou a estar passando outras informações. Mas isso que já está no departamento jurídico aí da prefeitura, e que, se for o caso, será feito um recadastramento geral de todos os beneficiados aí com o Bolsa Família. É a informação que eu tenho. Então, o vereador Cine acaba de informar, eu acho que realmente a situação do cidadão, ela muda. Outra matéria, Concha pede socorro. É uma matéria que tem na íntegra um ponto positivo, onde pede para que os partidos, que a classe política de Conchas se una, porque Conchas está realmente um bagaço de laranja. Realmente eu concordo. Se a gente for analisar, nos últimos 30 anos, Conchas não cresceu muito. Referente a Pereiras, a Inhembi, se a gente for fazer, a situação de Concha hoje é caótica. Em todos os sentidos. Mas, esse cidadão que escreveu essa matéria, ele colocou algumas coisas fortes. Ele colocou que por causa de um protesto, no meio da matéria ele colocou, hoje qualquer um se acha em condições de substituir Zelão Pavan. Realmente substituir Zelão Pavan é muito fácil. Basta ser despreparado, sem iniciativa, acomodado, inoperante, sem respeito próprio e conivente. Esse trecho da matéria que esse cidadão colocou, eu acho que eu gostaria de pedir para ele rever. Porque houve, num outro jornal local, comarca, alguns nomes que foram colocados. E que esses nomes se acham capazes de assumir Conchas. No caso, o vereador Agenor, que tem mais de 5 mandatos, o nome do Marcelo Valdrigue, o meu nome, o Sidney, o Dirley Reis, o Canjique, o Zuliani. Essas pessoas não são qualquer uma pessoas. São pessoas de nome, são pessoas de respeito dentro do nosso município de Concha. E eu acho que quando a gente escreve alguma matéria e fala que qualquer um está lançando o nome aleatoriamente, não é aleatoriamente. Então eu gostaria que tivesse um pouco de respeito. Como diz que a prefeitura, até quando a prefeitura vai manter o assistencialismo, realmente eu concordo. Só que o assistencialismo não é para as pessoas de baixa renda, como esse cidadão ele enxerga. O assistencialismo que vem sendo feito em Conchas é para alguns. Era para alguns próximos do senhor prefeito, para alguns apadrinhados desse prefeito, do outro que saiu, do outro antecessor. Nos últimos 30 anos, todos os prefeitos que entrou, nomeou um parente. Todo prefeito que entrou, colocou alguém lá, ligado à família na prefeitura. O que nós precisamos hoje em Concha, é um homem de Conchas, que não coloque parente na prefeitura. Uma pessoa que não use o dinheiro público para apadrinhar pessoas. E, referente, eu tenho uma prova do que eu estou falando, dos últimos 30 anos, que eu tenho as relações aqui. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero entrar em detalhe que dá para se entender, nos últimos 6 anos, eu não quis pegar nos últimos 30 anos,
Sim. Eu não vou assim discordar frontalmente de Vossa Excelência, mas o PMDB, enquanto foi governo nessa cidade, mais precisamente no governo do Dr. Antônio Miguel, ao que me consta, ele não contratou parentes e não teve parentes remunerados na prefeitura. Ele teve sim, ao que eu me lembro, a sua esposa, a primeira-dama, que trabalhou sem remuneração. Então, eu quero fazer essa ressalva aqui, porque neste governo, pelo menos, não houve, ao que me consta, a contratação de parentes. Bom, se não houve, parabéns, quando a gente fala nos últimos anos. Mas nos últimos 6 anos, eu tenho aqui um dado. Hoje, a Prefeitura de Conchas, ela tem um problema muito sério, que é o funcionalismo público. A classe funcionário, ela vem sendo esquecida. Há muito tempo, ela não tem um reajuste devido. Serviços gerais, operário, enfim, classe funcionários. Quando eu falo funcionário da saúde, funcionário da educação, sim, funcionários da prefeitura. A maior parte é esquecida. Mas se a gente olhar as alterações aqui, de 2002 a 2007, aqueles que eram... Isso eu peguei só dos últimos 6 anos, mas em todos os governos aconteceu. Aqueles que têm um padrinho político, aqueles que é amigo do prefeito, eles tiveram suas referências alteradas, elevadas e muito bem elevadas. Eu tenho o quadro aqui, eu não quero ler porque eu não quero aqui discriminar, porque eu acho que todos têm que ter um bom salário. O funcionário, para ter motivação, ele tem que ganhar bem. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E os políticos de Conchas, quando sentam na cadeira de prefeito, não faz isso para os funcionários. Esquecem do princípio da isonomia. Esquece da igualdade. Porque o que eu acho que a cozinheira, o varredor de rua, o médico, o dentista, todos eles têm que ter, sim, uma boa remuneração. Mas o que não pode é fazer esse assistencialismo que está aqui. Elevar as referências de alguns apadrinhados. E eu estive com o senhor prefeito hoje. E falei para ele, eu venho pedindo, desde os 2 anos, reforma administrativa, direitos iguais. Ele mandou um ofício. Só para concluir, senhor presidente. Em atendimento à sua consulta, e eu já tenho 4 indicações, em relação à reestruturação do quadro do pessoal da prefeitura, temos a informar que estaremos encaminhando à Câmara Municipal projeto de lei de suplementação da dotação para a contratação de empresa para proceder uma reforma administrativa da prefeitura e a respectiva reestruturação do quadro de pessoal da mesma. Em seguida, estaremos abrindo o processo licitatório para esse fim. Olha, assinado o prefeito José Oscar Pavan. Se isso realmente acontecer e rever a situação de todos os funcionários e tratar todos de igual para igual, eu serei um dos vereadores que ficarei muito feliz por isso. Permite uma parte, antes de Vossa Excelência concluir? Antes de Vossa Excelência concluir, já quero de pronto já ser frontalmente contra contratação de firma particular para fazer reestruturação de funcionalismo. Nós já tivemos os exemplos do Código Tributário, onde uma firma levou R$45 mil. A informação que consta, que chega, é que essa firma vai cobrar mais R$70 mil, com licitação dirigida. Então, R$70 mil que dê de aumento para o funcionalismo público. Não venha fazer demagogia, não, Vossa Excelência, o prefeito, contratando empresinha terceirizada, para, na mão de laranja, jogar 70 mil do dinheiro do nosso imposto para fazer essa palhaçada. E eu, como presidente da Câmara, eu vou analisar muito bem esse processo na hora que chegar aqui. E eu vou exigir todas as garantias que vai ser um processo limpo e transparente. E já de imediato,
já vou indicar ao senhor prefeito, se caso ele vai fazer isso, que faça por meio de pregão, e não em carta convite dirigida somente para 3 firmas, como fez no caso do escritório da advocacia. Então, já que Vossa Excelência está trazendo esse assunto, já de imediato, já vou me pôr frontalmente contra. É isso. Bom, senhor presidente, eu quero deixar claro que o senhor não é contra a reforma, e sim contra a maneira que a prefeitura está querendo proceder, contratar uma empresa. Seja contratar uma empresa ou utilizar o pessoal que está aí, o que eu quero é que todo funcionário tenha a sua revisão. Só para lembrarmos, em menos de 3 anos nós saímos de 13 milhões de orçamento e pulamos para 20 milhões no ano. E quem carrega a prefeitura na costa é o funcionalismo público. E eles têm que ser bem tratados e bem remunerados. É isso, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Convido o vereador João Roberto Delbem para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, caros colegas vereadores, às vezes a gente faz uso desta tribuna para criticar, às vezes para reivindicar, e hoje o que me trouxe a essa tribuna é um motivo totalmente diferente. Eu fui procurado por um morador da Vila São José e atendendo prontamente seu pedido, eu fui em loco verificar o que lá estava acontecendo. E para, de alguma forma, mostrar, evidenciar melhor tudo o que lá eu vi, eu fiz junto com o Fabiano uma filmagem do local, e é o que eu vou apresentar após a minha fala. Nós fomos lá e deparamos com uma situação que, de certa forma, já estava sendo tomadas as devidas providências, tanto pela prefeitura, tanto pelo dono do terreno, tanto para o pessoal da Vila São José. Mas eu acho que o bom senso, unindo todas essas pessoas interessadas, juntamente com a prefeitura, tudo aquilo pode ser resolvido. É só uma questão de tempo e de bom senso. Sei também que alguns vereadores também já lutaram e já tentaram fazer alguma coisa por essa situação que eu vou mostrar para vocês através das filmagens que nós fizemos. É uma situação interessante e que vocês vão perceber que a solução existe, embora ela possa acontecer de imediato, não ou a longo prazo, mas solução existe. Todos nós sabemos que lá na Vila São José existe aquela entidade, não é? Que tem o seu campo de futebol, que trabalha bastante por conchas, que tem também, além do seu campo de futebol, pelo que eu tenho ouvido, tem uma escolinha de futebol. Então oferece bastante coisas para a nossa comunidade. E tem também, durante o carnaval, tem o Grupo Caveira, oferece também para todo o pessoal de Conchas, no carnaval, esse trabalho que eles fazem com o Grupo Caveira. Então eu acho que esse pessoal lá da Vila São José merece toda a atenção de nós políticos e também do senhor prefeito. E o que eles pedem na realidade é que voltemos um pouco a atenção lá para eles, porque existe a rodovia Anivaldo Lopes, que foi construída beirando o campo. E, logicamente, essa rodovia, passando sob ela, nós temos 2 bueiros. E esses 2 bueiros que dão a vazão da água que vem da parte posterior do cemitério e do próprio campo, ali da Vila São José. E esses bueiros, não é uma ou 2 vezes, eles são entupidos. Então eles correm um risco de que o próprio campo venha a ser inundado em função desses bueiros não serem, de alguma forma, conservados limpos.
Então eu fui lá em loco e visitei e vi realmente que se joga lixo nesses bueiros. Então um dos pedidos do morador dessa vila é que a prefeitura mantenha esses 2 bueiros, que são 2, que passam sob a rodovia Nivaldo Lopes, que sejam limpos constantemente para evitar que se tenha uma inundação no próprio campo e toda essa água tenha a sua essa água pluvial tenha o seu destino natural. Também deparamos com uma outra situação que parece que o dono do terreno já foi notificado e já existe um encaminhamento. Seria ali, vocês indo, passando a via férrea, do lado direito, tem um aterro que nós costumamos chamar de aterro clandestino. Mas nós ficamos sabendo que esse terreno tem dono. Só que teria que se evitar que se colocasse lixo onde foi aterrado. Onde foi aterrado já está aterrado, se tinha árvore ou não tinha, agora não dá para mexer mais. Mas o dono do terreno já foi notificado. Então ali já a solução já está sendo encontrada. E quando eu procurei os secretários lá na prefeitura, buscando também soluções e opiniões para se resolver o problema, eles se prontificaram também a resolver. O secretário de Obras e o secretário de Assuntos Urbanos. Então ali, se vocês vão ver depois nas filmagens, que nesse aterro que foi construído, na realidade está sendo jogado lixo. E em cima desse aterro está criando-se novamente um outro lixão. Então o que foi pedido? Que se construa uma cerca para dificultar o acesso de caminhões que entram no terreno, não sei de que forma, a pedido de quem também não me interessa, para jogar os entulhos nesse local. Então o secretário de Assuntos Urbanos se propôs, juntamente com o dono do terreno, a fazer uma cerca bem feita para se evitar que ali se torne um novo lixão. Então eu acho que tudo isso já foi tratado, já tem a sua devida solução e eu percebi, estudando tudo que está acontecendo, que eu fui tomar conhecimento de tudo, que existe interesse do proprietário, existe interesse da prefeitura e existe interesse da comunidade em resolver esse problema. E quando eu digo comunidade, é a comunidade ali do São José. Então eu vou pedir para o Fabiano mostrar, para vocês verem realmente o que eu encontrei quando eu fui até o local atendendo ao pedido desse morador. Vamos lá, Fabiano. Nós fomos lá, aí é o campo, né, que todo mundo conhece do São José, e é aí que eles têm medo do bueiro ficar entupido constantemente, que passa lá, sob a rodovia, aí ele é aberto, na parte que está em contato com o campo, vocês podem perceber. Mas do outro lado da rodovia, que depois vocês vão observar, simplesmente se joga lixo ali. Então nós vamos passar por cima da rodovia e vamos ver o outro lado do bueiro. Simplesmente se tornou um lixão. O bueiro é tapado com o lixo que as pessoas vêm jogar no local, olha lá. Então é isso que acontece e é isso que o morador pede. Que se desentupa esse bueiro e que conserve o bueiro limpo para dar vazão às águas pluviais para não invadirem o campo numa possível chuva que venha a acontecer, se é que já não aconteceu. Aí é o aterro que o pessoal costuma falar de aterro clandestino, mas pelo que a gente verificou, ele passou a ser um aterro em função, apesar de que aí tem o terreno tem dono. Então quem fez esse aterro foi o dono, mas agora, como tem acesso a esse terreno, então o pessoal está jogando lixo. Então, em cima desse terreno, também está virando um lixão, como vocês podem observar. Então, o secretário de Assuntos Urbanos se propôs, né, a fazer uma cerca para impedir que se joguem constantemente, que entrem caminhões ali e joguem entulhos, como estão jogando.
e deparando com uma situação crítica, né? Agredindo o nosso meio ambiente, que deveria ser assim. É assim que era antigamente, né? Até a rodovia. Só que de repente aconteceu aquele aterro e hoje, se é que as árvores que estavam ali foram aterradas ou não, não tem mais solução. Tirar a terra que está aí também não tem solução. Então eles pedem, inclusive os moradores da vila, que limpe em cima do aterro e também eu achava que poderia ser plantado árvores e reflorestar esse espaço que foi, de alguma forma, colocado terra onde era a natureza normalmente crescia com suas árvores. Então poderíamos repor as árvores e teríamos assim resolvido o problema, desde que se fechasse com uma cerca para não ter acesso, né, com aqueles caminhões que levam os entulhos, fazendo dali um lixão. Aí nós andamos mais um pouco, vimos a Vila São José, que depara também com essa judiação, que é o nosso Rio de Conchas. Se o Fabiano pudesse voltar, é triste você olhar as águas do Rio de Conchas. Nem parece um rio. Olha a situação que encontra o nosso Rio de Conchas. É triste você mostrar e tem que falar sobre isso, e que isso também defronta com a Vila São José. Uma vila que tanto oferece para nós, para nossa cidade, e que a natureza também favoreceu. Só um minutinho. E nós temos aí, além do rio totalmente poluído, sujo, nós temos o local onde se desemboca o esgoto de nossa cidade. Eu não sei se já passou, eu tenho a impressão que já passou. Também defronta com a Vila São José. Então, a Vila São José, que oferece tanta coisa para a nossa cidade, merece um pouco mais de atenção. O seu morador tem toda a razão de reclamar, e nós temos, juntamente com o prefeito, fazer alguma coisa para que melhore a situação do pessoal da Vila São José. Vereador, antes do senhor concluir, por favor. Pois não. Eu observei bem com atenção, o senhor fala, as pessoas jogam o lixo. Eu entendo perfeitamente, eu fico feliz com a colocação do senhor. Eu acho que o senhor teria que pedir, nós teríamos que pedir a consciência desse povo que joga esse lixo, acha um lugar baldio e joga. Então nós teríamos não só jogar a culpa na prefeitura, na Câmara Municipal, nos limpadores aí da coleta. Eu acho que nós teríamos que fazer um apelo, o Sidney da rádio, e que as pessoas tivessem a consciência, deixe o lixo em frente à sua casa. Igual ontem, por exemplo, de Curitiba, um exemplo. Ontem o lixo, todos nós colocamos o lixo, e não apareceu, o lixo amanheceu na rua. Por quê? Porque o caminhão quebrou. Hoje me comunicaram, eu comuniquei à administração, o caminhão quebrou, então foi removido hoje o lixo. Então, eu acho que a colocação do senhor é muito perfeita, mas nós teríamos que fazer um apelo a essas pessoas que acham de jogar o lixo em tal lugar, porque lá está baldia, porque é boca de lixo, boca do bueiro e tal. E que eu dou um conselho às pessoas, que deixe o seu lixo na porta da sua casa. Se a prefeitura não levar o lixo, que procure a Câmara, procure os vereadores, procure a administração e o senhor prefeito. Eu dou essa indicação. Não logar no lugar aleatório. Como eu vejo na Coab 3 ali. Eu venho brigando por isso. É ali. Eu sei que estou extrapolando um pouquinho, senhor presidente. Vereador João, o senhor me permite uma parte? Vereador? Pois não. Então eu acho que seria o local deixar em frente à sua casa. Desculpe de passar do tempo. Obrigado pela parte, vereador. Vereador João, a coleta do lixo, Vossa Excelência mostrou, o vereador Tadeu Almada Neder já há mais de um ano aqui também mostrou já a situação calamitosa aí do aterro sanitário. Daqui a pouco não vai ter onde levar o lixo. Agora, 6 meses da administração José Oscar Pavan, foi feita uma grande reunião no almoxarifado para se colocar em prática o programa do FEHIDRO, que é nada mais, nada menos do que a coleta seletiva do lixo.
no município. Onde tem aquele barracão na estrada que vai para a represa, para o asilo, que está entrando mato lá, dinheiro do governo jogado fora. Como não cobrar da prefeitura, se na prefeitura existe o programa com o recurso do governo para conscientizar o cidadão? Por que o cidadão tem que procurar o vereador para estar falando sobre o lixo? Se a prefeitura tem o recurso para fazer isso e tem a estrutura que era para fazer a coleta seletiva do lixo, dando condições para os catadores aí fazer o trabalho de reciclagem. Então, já era para ter feito, isso já era, não era para existir isso que Vossa Excelência está passando aqui, o aterro sanitário, se já estivesse colocado em prática. Então, quer dizer, quando a gente cobra aqui, não é que nós estamos perseguindo a administração, não. O vereador Darciso está insistindo em defender o governo José Oscar Pavan, mas não é perseguição da gente, vereador. É que existem os programas para se conscientizar a comunidade através da imprensa escrita, da imprensa falada, e já tem aí o recurso. Já tem até o galpão lá. O galpão é um galpão grande. Nós trouxemos aqui fotografias, mostramos, só que infelizmente está entrando mato lá dentro. Porque falta de organização, falta de competência para colocar em prática um programa do governo do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, é lamentável. Eu não queria me alongar, eu gostaria de ter mais 10 minutos para poder falar tudo o que eu queria. Vereador João, por favor. Mas só para terminar, na outra sessão eu pedi que se nomeasse o secretário do Meio Ambiente. Era em cima dele que nós íamos nessa hora para resolver todos esses problemas. O que está faltando eu vou falar na explicação pessoal. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, vereador João, por concluir. Não havendo mais nada, passamos agora à ordem do dia. Eu consulto o plenário da possibilidade de votar os requerimentos em bloco, juntamente com as moções. Presidente, apenas a moção 66/2007, que eu gostaria que fosse destacado do bloco e fosse procedida a leitura da mesma. Moção 66. Alguém mais quer algum destaque de moção ou requerimento? Então, discussão dos requerimentos 65, 66, 67, 68 e 69. Com a palavra, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, eu quero comentar sobre o requerimento 68 e o requerimento 67. O requerimento 68 requer do Poder Executivo Municipal a relação dos mutuários do Jardim São Benedito, incluindo os atuais suplentes e os que foram excluídos e substituídos desse conjunto habitacional. Na última semana, eu vim recebendo diversas reclamações de pessoas que participaram do sorteio na época, e eles afirmam que houve desistência das casinhas e que foram substituídas pessoas. Eu acho que todo mundo conhece muito bem como funcionam as regras do Estado. Para substituir alguém, tem que ter os suplentes. E aquele local não tinha lista de suplentes. Para colocar alguém, incluir alguém no Jardim São Benedito, deveria se fazer novas inscrições. Pois eu participei da administração passada, tenho cópia dos documentos desse conjunto habitacional, lista dos primeiros, e agora eu quero conferir esse bate. Eu acho que nós não podemos passar por cima da lei, não podemos incluir quem nós queremos. Eu acho que Conchas tem muito apadrinhamento político, e não é assim que funciona. Nós temos que administrar dentro das leis e dentro das regras.
Então eu estou fazendo o requerimento só para comprovar. Eu não estou aqui denunciando nada por enquanto. Eu quero uma Conchas melhor. Relacionado ao requerimento 67, aonde eu estou pedindo a convocação do senhor Carlos Alberto Fechner, da senhora secretária Duzilina Alfredo Felipe de Oliveira e todos os diretores da escola municipal. E aonde eu quero estender o convite à senhora Céfalo e o convite à senhora secretária do abastecimento, para tratar de diversos assuntos dentro da área da educação do nosso município. Um deles, em primeiro lugar, eles podem até fazer, essa convocação pode ser até lá na prefeitura. Se eles não podem vir todo mundo na Câmara, não tem problema nenhum. Eu só quero solicitar ao senhor presidente e pedir o apoio da aprovação desse requerimento, porque eu quero que seja filmado. Porque eu estou cansado de reuniões onde nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, o que acaba acontecendo não sai, não desenvolve. Desde maio, o Fundeb foi aprovado. Aumentou-se o recurso do Fundeb. Foi-se expandido o recurso para todos os funcionários do Fundeb, da educação. Não tiveram revisão, não tiveram aumento, monitor e pages continuam ganhando salário mínimos e tendo que exercer a função que manda a PEC. Não é mais função de monitor e page, tem que ser função de professor infantil. Então nós precisamos discutir a situação dos monitores, dos pages, a alteração do salário do PEB 1, PEB 2, e todos têm que estar presentes. Então eu peço o apoio de todos os vereadores na votação desse requerimento e já peço ao senhor presidente que, se eles não puderem vir na Câmara, quiserem marcar na Escola Reineiro, lá da Prefeitura, não tem problema nenhum, só que eu solicito a parte de filmagem da Câmara. O senhor Fabiano. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão ainda, eu queria dizer a respeito do requerimento do vereador Omar a respeito do Jardim São Benedito. Eu e a vereadora Eva já fizemos esse requerimento, né, vereadora Eva, o ano passado. Aí o Excelência poderia até confrontar os nomes que nos foram enviados com os que vão ser enviados nesse novo requerimento. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovados os requerimentos 65, 66, 67, 68 e 69 por 8 votos a 0. Moções 64, 65, 67, 68 e 69. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovadas as respectivas moções por 8 votos a 0. Moção 66, eu vou pedir ao secretário a leitura da íntegra da moção. Moção de congratulação ao senhor Jair Antônio Meneghelli, presidente do Conselho Nacional do Serviço Social, SESI, pelo empenho e dedicação desenvolvidos em prol das entidades assistenciais da cidade de Conchas, especialmente à APAI e ao Lar São Vicente de Paulo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, Estado de São Paulo, apresentado à mesa diretora, ouvido o egrégio plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de congratulação ao senhor Jair Antônio Meneghelli, presidente do Conselho Nacional do Serviço Social, SESI, pelo empenho e dedicação desenvolvidos em prol das entidades assistenciais da cidade de Conchas, especialmente à APAI e ao Lar São Vicente de Paulo. Solicito que seja dado conhecimento desta ao homenageado. Conchas, 29 de agosto de 2007. José Tadeu Almada Neder, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz questão de ser o subscritor dessa moção de congratulação ao senhor Jair Antônio Meneghelli, que atualmente é o presidente do Conselho Nacional do Serviço Social, SESI. O Jair Meneghelli, ele
Anteriormente, ele já fez um trabalho no qual o asilo, ou melhor dizendo, o Lar São Vicente de Paulo, recebeu uma ambulância a qual nós vemos circulando desde então e com muita serventia. Eu não me recordo se à época algum dos vereadores se preocupou em fazer uma moção ou qualquer outro documento como forma de agradecimento ao Jair Meneghelli. Eu não me lembro, razão pela qual fiz incluir nessa moção esse agradecimento pela doação da ambulância para o Lar São Vicente de Paulo. E agora, mais recentemente, nós tivemos a notícia que a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Conchas, a APAI, receberá um ônibus adaptado para o transporte dos alunos daquela entidade. Isso é muito importante, primeiro pelo fato de ser um veículo adaptado que vai proporcionar um meio de transporte mais eficaz, mais seguro para todos aqueles que frequentam a APAI. E por outro lado também, contribui aí com a nossa prefeitura municipal, de forma que um ônibus que faz o transporte dessas crianças poderá ser utilizado aí no transporte da rede pública de ensino. Então é nesse sentido que eu me vi na obrigação de apresentar essa moção, a qual eu peço o apoio de todas vossas excelências. Eu não poderia também deixar de deixar registrado, farei oportunamente por escrito, mas eu faço agora, aproveitando o ensejo, para deixar aqui o nosso reconhecimento e agradecimento, com toda certeza, ao Partido Trabalhista aqui da nossa cidade. Porque foi graças ao empenho aqui do diretório do Partido dos Trabalhadores que nós estamos conseguindo, que Conchas está conseguindo esses benefícios. Então eu faço esse agradecimento em nome aí da APAI, em nome do Lar São Vicente de Paulo, a todos os filiados do PT, e eu faço especialmente na pessoa do seu presidente atual, o senhor Miguel Sartori. Então fica aí, fico no aguardo da votação de vossas excelências, e se vossas excelências também puderem dar um autógrafo aí nessa moção, como reconhecimento de toda a casa ao trabalho do senhor Jair Meneghelli. Seria isso, senhor presidente. A palavra, vereador Agenor. Eu também não podia deixar passar sem registrar aqui um agradecimento ao Partido dos Trabalhadores de Conchas pelo belo trabalho que vem desenvolvendo em prol das instituições assistidas pelo nosso município. Eu vejo assim uma grandeza no trabalho que eles vêm desenvolvendo. Eles, na pessoa do presidente Miguel Sartori, a gente vê, eles não medem esforço para trazer algum benefício para aqueles que mais precisam. É uma demonstração que a política dos representantes conchenses é uma política de grandeza que merece a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Então, aqui fica o meu reconhecimento e o meu muito obrigado. Senhor presidente. A palavra, vereador Cine, depois o vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer aqui um registro, e até porque são entidades que realmente precisam desse apoio, tanto o asilo, o Lar São Vicente de Paulo, como a APAI de Conchas. E em especial por ser um bem material aí que vai ficar, não é uma verba aí para a prefeitura destinar para qualquer parte, né, para a prefeitura fazer o que ela bem entender. Se conseguiu uma ambulância para o asilo e agora um micro-ônibus para a APAI. Ou seja,
essas semanas eu pude ver de perto a emoção do presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT de Conchas, o senhor Miguel Sartori, quando, na oportunidade, eu o procurei para fazer uma entrevista com ele, referente a esse assunto, que eu quero também registrar aqui a transparência e a lealdade do presidente da PAI, senhor Aloísio Milanese, porque eu fui atrás dessas informações com o senhor Aloísio, que é o cabeção, o presidente da PAI. Ele falou: Sidney, olha, isso aqui é um trabalho lá do PT, conversa com o Miguelzinho, lá na loja dele. Aí eu desci conversar com ele. Então, quer dizer, está de parabéns aí, e são entidades que realmente precisam. E o senhor Jair Antônio Meneghelli vem fazendo, eu acho que, não sei se ele já veio, conhece a cidade de Conchas, acho que nem conhece a cidade de Conchas, mas é uma pessoa que realmente já está ajudando bastante aí no nosso município, só dessa ambulância para o asilo e agora micro-ônibus para a PAI, está de parabéns, sim. Essa moção até é pouco, mas eu quero até parabenizar aí essa recordação aí do vereador Tadeu Amada Neder apresentando essa moção aí, muito oportuna e justa. Com a palavra, vereador Omar. Eu também, na pessoa do senhor presidente, eu gostaria de parabenizar todos os membros do PT de Conchas pelos 2 trabalhos e pelo um terceiro trabalho que eu venho acompanhando deles pela internet, que além deles terem conseguido a ambulância para o asilo, um micro-ônibus aí para a PAI, eles também estão pleiteando uma verba para o nosso consórcio. E não é há um dia, está fazendo mais de um ano que eles estão pleiteando, e a emenda entrou, essa emenda solicitada pelos Partido dos Trabalhadores em Conchas, ela entrou para o orçamento do ano que vem. Isso é legal, porque eles não estão fazendo política, e sim trabalham para a cidade. Eles não têm nenhum representante, eles não procuraram, como o vereador Sidney disse, de divulgar. Então, eu quero elogiá-los, porque isso é mostrar que realmente gosta da cidade, que realmente gosta do nosso povo e realmente ama a terra onde vocês moram. Parabéns a todos os PT de Conchas. Dizem que o PSDB e o PT não se entendem. Pode ser lá em cima, mas aqui em Concha não. Vocês têm o apoio do PSDB pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo. Parabéns. Antes de colocar em votação, eu também queria primeiro parabenizar o vereador Tadeu pela propositura, saudar na presença aqui nosso presidente do PT, o Miguel Sartori, que se faz presente, o senhor Pedro Luz, o senhor Durval, saudá-los a presença aqui em nossa Câmara. Como sugestão, vereador Tadeu, se me permite, já que Vossa Excelência é o autor da propositura, nós assinaremos e encaminharemos ao senhor Jair Meneghelli, mas a exemplo de que fizemos com os funcionários públicos municipais, a Câmara gostaria também de transformar em uma placa a referida moção, e convidando o senhor Jair Meneghelli para vir recebê-la, essa placa, no dia 4 de dezembro, que é aniversário do município. Entra como sugestão, se Vossa Excelência assim o permitir, que é o autor da propositura, com a assinatura dos demais vereadores. Não tenho a menor dúvida, senhor presidente. Então, já de pronto, a Câmara vai se transformar essa moção, depois que todos os vereadores assinarem, numa placa, e entregue em mãos, se possível, aí o nosso Miguel Sartori fará o convite, Miguel, e a Câmara oficiará isso até a você, que é o presidente do partido, se o senhor Jair Meneghelli pode vir até a cidade no dia 4 de dezembro, aí entregaremos em mãos essa placa. Não havendo uma discussão, eu coloco em votação a referida moção. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovada a moção 66 por 8 votos a 0. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Eu falei no final da tribuna, e não deu para me concluir, sobre um ofício que o senhor prefeito falou,
sobre a reforma administrativa em nossa prefeitura. E eu também tinha um dado hoje, conversando com um funcionário, que eu acho que vale ressaltar, que a gente tem que fazer justiça a quem fez algumas coisas ao funcionário público. A última revisão e alteração de referência e que igualou o salário dos funcionários públicos aconteceu há 20 anos, segundo um funcionário mais antigo, que na época partiu de um salário mínimo e foi para 2. Foi na primeira administração do Zinho Miranda. Depois disso, nunca mais houve uma reforma administrativa na Prefeitura de Conchas. Então, se o senhor prefeito José Oscar Pavan realmente fazer essa reforma administrativa, após 20 anos de reforma, também será um ponto muito marcante para os funcionários da prefeitura. Porque esse funcionário que estava hoje lá no almoxarifado, que está há 26 anos na prefeitura, ele citou que há 26 anos só teve um prefeito que fez alguma coisa para todo o funcionalismo em geral. É isso, senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador. A palavra, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, como eu disse na última sessão, que possivelmente traria o nome do secretário do esporte. Eu estou apertando o senhor prefeito, qual eu estou sendo cobrado. Eu já recebi 2 ligações de São Paulo, e como todos sabem, aí, o jornal foi divulgado, eu sou interlocutor aí da Câmara Municipal, e a respeito do projeto Verde, Município Verde. Então, eu fico devendo aos senhores aí, ao secretário do Meio Ambiente, como eu vejo o nobre colega João Delbem e todos os vereadores cobrando a situação de lixo daqui, dali e tal, qual este vereador também vem cobrando. Então, eu acredito que na próxima sessão terá o secretário do Meio Ambiente. Então, com certeza, porque não pode deixar amadurecer, porque é verde o projeto. Então, vamos aguardar aí, com certeza, na próxima sessão terá aí, e isso soma para todos nós, para a população de Concha, qual eu empenho, esta casa vem empenhando aí, a respeito da limpeza da cidade, do rio, e etc. e tal. Então, com certeza, na próxima sessão estará. Por outro lado, eu queria enaltecer a figura do Romeu, diretor de esporte, que vem trabalhando muito bem com a garotada do município de Conchas e dos bairros aí, junto com o secretário de esporte, que é o Lula. Então, está de parabéns, tirando a garotada da rua aí. A gente vai ter mais algum programa, tem um pessoal de São Paulo também, de escola de futebol, está engrenando aqui na nossa cidade, que é o Rodrigo, ex-jogador do Palmeiras, Paulinho. Então, está aqui engrenando na nossa cidade. Isso é muito valioso para todos nós, para os pais dos garotos que pleiteiam na bola aí, e o incentivo da prefeitura. A gente vem lutando junto com o senhor prefeito e está dando certo aí. Com certeza terá novidade aí no esporte para Conchas aí. Isso é muito ótimo. Por outro lado, eu fico preocupado, a briga política já, como o nobre colega falou aí, João Delbem, se não me falha a memória, parece que ele falou que não deveria ter reeleição, coisas parecidas assim. Independente de reeleição, é um direito que assiste e tal, mas eu acho muito cedo, parece que nunca começou tão cedo a briga política, a briga no bom sentido, começou tão cedo. Eu não sei a preocupação aí, eu acho que acabam
todos esquecendo da população, do povo. Eu acho que tem mais um ano e tarará aí para política. Eu acho que era meio cedo para esses aquecimentos aí. Então, eu acho que deveria esquentar a coisa daqui mais um ano aí, uns 6 meses aí, porque acaba alguém que está na administração deixando para trás alguma coisa, tanto o candidato a vereador como a pré-candidato. Não estou falando do nobre candidato que faz parte do meu partido, Sidney Miranda, não é isso, mas eu acho que deveria pensar mais na população. E, então, seria isso. Queria agradecer também ao pessoal da estrada, secretariado aí, que vem trabalhando aí pelas estradas que esta Câmara vem cobrando aí. A gente sabe das dificuldades dos maquinários. Me parece que fundiu mais uma máquina aí, mas então a gente pede paciência para o povo, que está chegando o novo motor de uma máquina que fundiu e que breve estará atendendo as necessidades das estradas aí que a gente vem cobrando aqui. Acredito que mais 10, 15 dias aí, motor de uma outra máquina aí estará atendendo a necessidade do pessoal aí. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Com a palavra, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar aqui o diretor de transporte, senhor Nê, pelo serviço que vem realizando em nosso município, pois em poucos dias que assumiu o cargo, já vem recebendo elogios de várias pessoas, pois já havia algum tempo que esta vereadora e moradores dos bairros Poli e Pará estavam solicitando reparo nos mata-burros e não estavam sendo atendidos pelo secretário Emerson Fechner. Mas agora, como disse, em poucos dias o senhor Nê já realizou o serviço e muito mais. Parabéns, senhor Nê. É de funcionários como o senhor que o nosso município precisa. Pessoas que não façam politicagem. Também quero aproveitar e agradecer aqui ao senhor prefeito, que mesmo depois de um longo tempo, atendeu a indicação desta vereadora e mandou consertar a valeta que havia na esquina da rua Pernambuco. Era isso. A palavra, o vereador Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho ouvido muitos comentários a respeito dessa denominada operação tapa-buraco que tem sido feito na nossa cidade. Eu só gostaria de dizer o seguinte, que o senhor prefeito precisa atentar para as prioridades da cidade. Eu tenho visto alguns locais de pouca circulação e o pessoal fazendo essa operação tapa-buraco. Cito como exemplo que na rua Itaipu, que é uma rua de grande movimento e recebe um monte de gente de fora por causa do colégio que ali está instalado, e ali não se pode nem falar em operação tapa-buraco, ali tem que se falar em operação tapa-cratera, porque realmente é lamentável a forma que se encontra. Quando eu falo que todo lugar tem que ser consertado, não é lógico. Mas vamos atentar para as prioridades. Eu não gosto muito de falar em operação tapa-buraco, porque eu acho que o senhor prefeito ele devia promover uma operação evita-buraco, porque evita, inclusive, o gasto desnecessário de dinheiro público. Eu tenho aqui as minhas preocupações quanto a esses trabalhos que estão sendo realizados, inclusive quanto à qualidade desses trabalhos. Nós estamos no início do mês de setembro e nós vamos ver quanto tempo vai durar esse serviço que eles estão fazendo. Eu acho que o senhor prefeito, ao invés de ficar a cada ano fazendo esse serviço, ele devia realmente fazer uma coisa mais preventiva e não deixar os buracos aí se alargarem. Com relação ao pronunciamento do vereador Darcísio e também do vereador João a respeito dessas questões ambientais,
eu teria a dizer o seguinte: a primeira colocação é que eu não vejo assim tão importante a nomeação de um secretário do meio ambiente. Não vejo, até porque me parece que o senhor vereador foi nomeado aí representante para essas circunstâncias e para esses assuntos. E a minha preocupação é quanto à qualificação da pessoa. Nem sei quem pode ser um secretário do meio ambiente em Conchas. Vossa Excelência disse que na próxima semana provavelmente vai poder anunciar esse nome. Mas eu espero que, se é que vem a ser dado posse a um secretário do meio ambiente, é que realmente ele tem autonomia. E vejo com muita preocupação essa autonomia, e também o que ele vai fazer, porque eu não sei de onde ele vai tirar dinheiro para fazer alguma coisa. Eu nem sei se existe dotação orçamentária para esse fim. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos estar atentos a essa situação. Na sessão, há 2 ou 3 sessões passadas, eu não me recordo bem, acho que foi na última sessão, que houve um trabalho dos vereadores mostrando as condições do aterro sanitário. Eu acredito que daqui a um mês seria bom a gente dar uma passadinha lá para filmar de novo, para fazer a confrontação das imagens, porque ali que é o problema sério. É ali que realmente é uma coisa seríssima para a cidade, porque da forma que está sendo encaminhado, eu repito aquilo que eu disse no final do ano passado. Nós vamos gastar aquilo que nós não temos e não vamos ter onde colocar lixo mais aqui no município de Conchas. Nós vamos ter que contratar serviços de empresas para levar o lixo para alguns aterros longínquos aí, com um custo enorme. Então, eu acho que é mais importante que venha primeiro, antes da nomeação de um secretário do meio ambiente, que venha uma resposta do que está sendo feito para tentar salvar o mínimo do aterro sanitário. É isso que eu acho que tem que ser feito. Somente um nome para fazer figuração não interessa. Então é isso que eu faço, que haja uma reflexão nesse sentido, porque não adianta remunerar mais uma pessoa e não ter resultado prático. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidney. Senhor presidente, senhores vereadores, fazer uma colocação aqui em cima desse... Eu até fui muito crítico com o senhor Newton Carlos Aliberto aqui nessa Casa de Leis, dos trabalhos, a forma de como começou aí o primeiro ano do trabalho. Mas eu quero aqui fazer um registro público nessa Casa de Leis pela coragem do senhor Newton Carlos Aliberto e pela sinceridade dele. É uma oportunidade, numa conversa, ele me deu um depoimento dizendo que no momento de ser feita lá a massa asfáltica para se fazer o tapa-buraco no município, apresentou um problema na hora de fazer aquela mistura do insumo com água. E teve mais água do que o material do insumo do asfalto. Então, não ia jogar fora esse material. Por isso que houve aquela reclamação da qualidade desse tapa-buraco no começo, que estava péssima qualidade. E ele teve a coragem de abrir isso publicamente. Então é esse registro que eu gostaria de fazer aqui, e também a situação que a administração coloca aí os seus secretários. Ou seja, o senhor Robson Merlin também, como engenheiro da prefeitura, teve que me responder uma pergunta a respeito aí do tapa-buraco que foi feito com pedrisco. Então, olha que situação ridícula que a administração coloca um secretário que está à frente do trabalho, que teve que justificar que foi para um momento de emergência, né, e um momento de dificuldade financeira da prefeitura, que teve que fazer isso, registrado em depoimento. Então, quer dizer, fica difícil você realizar um trabalho no município. E quando a gente começa
a tocar nessas feridas, dá-se a impressão que a gente está perseguindo o prefeito, não deixando ele trabalhar. Mas não é. É que todos nós somos cobrados. Todos nós somos cobrados no dia a dia desses afazeres. E aí dá aquela impressão, né, dessa agilidade, porque até o dia 30, vereador Darciso, é que vai vencer o prazo das filiações de todos os partidos. Até o dia 30 de setembro agora. Então é normal os partidos estar cogitando um nome, esse outro nome, candidatos, reforçando. E nós que estamos à frente do partido, somos cobrados pelos filiados e pelos pré-candidatos a vereadores para formar um grupo. Então, veja bem, se a gente não vir aqui fazer um discurso político de fortalecimento do partido, o próprio vereador, de repente, e os pré-candidatos, os membros do partido, cobram. O que o Sidney está fazendo? Está filiando alguém? Estamos filiando, estamos indo na luta e vamos para a luta, companheiro. Mas é o dia 30, daí depois do dia 30 para tudo isso, volta tudo normal, a poeira baixa, a correria para, porque quem filiou, filiou, quem não filiou, não filiou, quem decidiu ficar no partido fica, quem não vai abraçar. Então é isso aí, é essa impressão só para justificar a colocação do meu companheiro aí, do vereador Darciso. Fazendo o último registro aqui, até um agradecimento, o senhor está falando aqui no meu microfone, mas um registro aqui, um agradecimento ao senhor Carlos Alberto Fechner Madeixa, que atendeu um pedido desse vereador, que eu sei aonde procurar, a hora que a gente tem que conseguir alguma coisa que a população realmente precisa. Então, o senhor Carlos Alberto Fechner Madeixa, um agradecimento aqui pela a iluminação que foi feita de frente ali da Belpar, do supermercado AM, na Avenida Alberto Paladini, de frente com a rádio, que estava um escuro, um breu, falta de iluminação, e eu vi o empenho do senhor Carlos Alberto Fechner Madeixa, e está tentando me ajudar com isso, ligando aí por 2 ou 3 vezes para a pessoa que é responsável para executar esse trabalho, para fazer. Então, esse agradecimento em nome daquele... Ali tem várias empresas, tem confecção, a Destaque ali de frente, supermercado, tem a rádio, tem a fábrica da Belpar ali. É uma região que realmente estava no escuro, que agora já está brilhando novamente. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. A palavra, vereador João. Eu gostaria, em explicação pessoal, de tornar público as respostas que vieram a alguns requerimentos que nós, como vereadores, não conseguimos, às vezes, resolver os problemas, mas que nós tentamos resolver ou passar para o prefeito que a coisa tem que ser resolvida. É interessante falar que eu fiz uma pergunta, através de um requerimento, para saber a situação, o tempo de vida do aterro sanitário e como que ele estava sendo usado. Eu passei aqui e mostrei como é que está o aterro sanitário. Olha a resposta que veio para mim. Como é que eu posso engolir isso daqui? Temos, pelo presente, venho informar a Vossa Excelência que o aterro sanitário municipal tem vida útil estimada em 12 meses e que o mesmo vem sendo utilizado de forma correta pelos funcionários que ali operam. Vocês viram na filmagem que eu mostrei que não tem nada de correto. Então, isso daqui é uma inverdade. Infelizmente, foi assinado pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, senhor Newton Carlos Aliberto. Então, isso daqui não condiz com a realidade. Eu gostaria de tornar isso público. Dizer também que eu pedi informações sobre a famosa Ponte Preta, que nós tínhamos que ganhar 2 pontes metálicas para que acontecesse, na realidade, a famosa Ponte Preta, que já passou a festa, já se passaram 3 festas e não acontece nada. E eu perguntei qual a situação das pontes metálicas para a reconstrução da Ponte Preta. A resposta veio aqui e eu gostaria de tornar público. Venho através de informar a Vossa Excelência que esse departamento encaminhou ao senhor César Ângelo Alfredo a documentação necessária para a elaboração do projeto técnico a ser aprovado junto à concessionária América Latina Logística, responsável
pela utilização da via férrea que passa pelo nosso município. Para que possamos receber as pontes metálicas, necessitamos a aprovação desse projeto a esta concessionária e, posteriormente, a realização de processo licitatório para a execução da obra de apoio das pontes. Então, eu acredito que se o senhor César Ângelo Alfredo elaborar o seu projeto técnico e a concessionária aprovar, nós teremos aí em Conchas as 2 pontes metálicas. Dizer também que eu pedi, em função do grande número de carros que não consegue estacionar na rua São Paulo, que tivesse um estacionamento da Choperia Germânia até a Padaria Santo Antônio em 45 graus, para nós termos naquele espaço que é mais largo da rua São Paulo, o maior número de carros estacionados. E veio a resposta. Estivemos no local, na rua São Paulo, e nesse trecho compreendido, para a viabilização do solicitado, como estamos estudando a possibilidade de implantação da zona azul desse local, a possibilidade de efetuarmos o estacionamento de 45 graus nesse local poderá ser feito em conjunto com a zona azul. É outra resposta de um requerimento em função desse estacionamento que eu pedi em 45 graus. Pedi também o recadastramento do cemitério, que é necessário para que nós podemos aproveitá-lo por mais algum tempo. E veio aqui a resposta do requerimento. Foi dado início ao recadastramento do cemitério municipal, só que até a presente data está incompleto, porque não temos pessoal para completarmos esse serviço. Espero, então, a contratação dos fiscais, que ocorrerá no próximo mês. Então, eles poderão dar continuidade e, segundo eles, pretendem terminar os serviços já iniciados de recadastramento do cemitério para podermos aproveitá-lo. E temos também uma vergonha na entrada da Coab 4, que eu tenho pedido há muito tempo, que é a iluminação da rua Orlando Luvisotto. Vai passar a administração do senhor Zelão Pavan e aquela rua continua no escuro. A entrada da Coab 4, mais precisamente na rua Orlando Luvisotto. O orçamento efetuado pelo Eletro para a iluminação dessa rua, lá na Coab 4, foi feito no dia 12 de 5 de 2006, extensão, um minutinho só para encerrar, 160 metros de rede secundária, com a colocação de 7 luminárias e 8 postes. O valor da obra é 17.211,74. Só que isso foi durante o mês de junho de 2006. Valeria por isso daí por 30 dias, sinal que hoje não é mais esse valor. Mas eu espero ainda que o senhor prefeito ilumine a rua Orlando Luvisotto na entrada da Coab 4. Isso aí, senhor presidente. Eu queria, em explicação pessoal também, analisando rapidamente os orçamentos dos últimos anos, eu me lembro, quando não era vereador e vinha até as sessões da Câmara, muito se falava com o que foi feito com os 2 milhões da Sabesp no mandato do ex-prefeito Miguel José Caram, o Zinho Caram. Muito foi falado. E eu lembro que esses 2 milhões proporcionou o asfalto de todo o centro da cidade, uma compra de uma máquina patrol, caminhão, 2 caminhões, foram feitas algumas coisas que a gente se lembra. E analisando os orçamentos dos últimos 4 anos, com o que Conchas arrecadava e o que arrecadou de excesso de arrecadação, uma conta por baixo aqui dá quase 20 milhões em 4 anos. Então, se 2 milhões deu toda aquela celeuma da gente questionar, os vereadores da época questionavam, depois que passaram a questionar, o vereador Cid, acho que era um que questionava muito. E os 20 milhões do José Oscar Pavan? Ou até mais, né? Porque eu vou debruçar direito sobre esses números, porque eu acho que dá até mais de 20 milhões. O que foi feito com os 20 milhões? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Nós, vereadores.
Se 2 milhões deu tanto problema e a gente viu o resultado, o que foi feito com 20 milhões? Comprou um ônibus velho aí para levar para Rubião, fez a escola de Curitiba, o que mais? Posto de saúde é feito com recurso do Estado. Não tem notícia nenhuma. É um assunto que eu vou debater na próxima sessão, vou sentar nos orçamentos, que é uma contabilidade municipal que eu gosto de trabalhar. Concluindo um pouco do que falei na tribuna também, que eu não tive tempo, tive uma informação que tem secretário aí que o vereador Darcísio até colocou que o motor da máquina fundiu, do trator. A máquina está fazendo serviço particular. Está em sítio, está em terra particular. E eu tive informação que foi feito o pagamento, uma pessoa pagou esse serviço particular e no cheque colocou nominal a prefeitura. Deu um pampeiro depois para esse secretário correr atrás, secretário, não sei quem que é, o funcionário, para a pessoa, não pode ser nominal a prefeitura, tem que ser no meu nome. Deus me livre se for no nome da prefeitura. É isso que está acontecendo com Conchas. E cada dia é um escândalo, cada dia é uma novidade, cada dia é uma tragédia que vem, e nós vamos passando. Eu estou... nada mais me assusta, mas quando chega essas coisas assim, é de ficar preocupado. Abate clandestino na frente da Câmara. E eu não estava aqui no dia, porque se eu tivesse, eu chamava a polícia aquele dia. Eu declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 12 de setembro de 2007, às 20 horas. Salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.